Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas, e nesse vídeo nós vamos ver algumas dicas para aprimorar o conhecimento em gráficos em Excel. Nesse primeiro exemplo eu montei um gráfico de vendas de produto, o produto A, B, C, D, nos meses de janeiro a dezembro. E perceba que tem uma série que ela contém o valor total desse gráfico, que ela é representada por essa barra azul, e ela se sobressai em relação às demais. Então nós vamos vir aqui em alterar o tipo de gráfico, e aqui na área de combinação eu vou selecionar a opção total e vou alterar para gráficos de linhas. Vou dar um OK. Então agora o valor total está sobre as colunas de cada produto. Eu posso clicar também aqui com o botão direito e adicionar um rótulo de dados. Vou vir aqui em adicionar rótulo de dados. Vou alterar a formatação do rótulo de dados para que o valor apareça acima do gráfico. Ok, eu tenho o valor acima aqui. Uma outra dica bacana é que você clicando com o botão direito, você tem a opção de colocar os valores dentro de uma forma. Você pode colocar uma forma aqui, como exemplo, com uma flecha. Então aqui os seus valores estarão agora dentro da flecha, indicando cada mês. Eu também posso adicionar rótulo de dados a cada uma das barras que representam a série dos produtos, vindo aqui em adicionar rótulos de dados. Porém, em alguns casos, o rótulo acaba ficando mais largo do que a própria coluna. Então a gente consegue melhorar isso em formatar série de dados. E aqui eu vou ter a opção de largura do espaçamento. Em alguns casos aparece apenas o percentual e ele oculta uma barra que tem aqui. Você pode estender mais essa lateral e aqui você vai ter acesso à largura de uma forma mais dinâmica, que você consegue enxergar ali no gráfico. Então você pode ir aumentando a largura até que o rótulo fique dentro da barra. A segunda dica é em relação à possibilidade de você realizar filtros no gráfico. Nesse exemplo eu estou montando um gráfico onde eu tenho uma coluna representando as datas do mês, qual que é a quantidade de horas trabalhadas e a quantidade de horas paradas, por exemplo, de um equipamento. Aqui eu formatei as horas paradas em vermelho e a hora em azul representa as horas trabalhadas. Eu poderia, por exemplo, fazer um filtro na semana do dia 4, vindo aqui e selecionando direto na tabela. Vou tirar todos os valores e vou selecionar somente os dias pertencentes ao dia 4. E eu vou ter aqui então o gráfico mostrando apenas a série dentro desse período. Porém o Excel disponibiliza uma forma um pouco mais dinâmica, que se você selecionar o gráfico, ele vai aparecer esse ícone aqui de filtro, onde você pode clicar e aqui nós temos a opção de fazer filtros pela série ou pela categoria. No caso, a série para mim seria os dias, onde eu poderia fazer aquele filtro o qual nós nos referimos, selecionando os dias e vindo aqui em aplicar. E eu também poderia fazer o filtro para exibir apenas as horas que são trabalhadas e as horas que são paradas. Uma outra observação interessante é que o Excel, por padrão, se nós ocultarmos alguma das colunas, ela automaticamente oculta do gráfico. Então, se eu ocultar aqui a coluna de paradas, eu vou ocultar, eu vou ter aqui exibido somente as horas trabalhadas. Eu vou reexibir aqui. E esse comportamento se dá porque, por padrão, existe uma opção que já vem setada no Excel. Se eu vier aqui em selecionar dados, e nessa opção aqui de células ocultas e vazias, eu poderia aqui mudar para mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Eu posso dar um OK, vou dar um OK, e dessa forma eu poderia ocultar todos os valores da série, eu teria o meu gráfico aqui ainda preenchido. A dica número 3, nós vamos ver como preencher a barra do gráfico com formas ou ícones. Olha que interessante. Se eu vier aqui em inserir ilustrações, pegar uma forma, por exemplo, como uma flecha, vou desenhar a flecha aqui, vou girar ela para cima, vou copiar, vou selecionar as barras, do gráfico e vou clicar em colar. Quando eu clico em colar, ela transfere essa forma para dentro do preenchimento da barra do gráfico. Aqui, se eu vier em formatação da série de dados e selecionar aqui a opção de preenchimento, arrastando aqui embaixo nós temos empilhar e dimensionar com. Aqui eu posso definir qual é a proporção de formas que eu quero que apareça no meu gráfico. Nesse caso, ele está falando que a cada unidade do gráfico ele mostra apenas uma flecha. Se eu colocar 5 como exemplo, a cada 5 unidades ele me trará uma flecha. Então vai ficar um pouco menor. Olha só, ele ficou pequeno,
mas se eu colocar um número decimal aqui como 0,5, ele vai dobrar a quantidade de flecha para cada quantidade aqui de salário. Aqui nós colocamos algumas profissões exemplar, né? 1, 2, 3, 4, 5, e a quantidade de salário mínimo que cada uma dessas profissões ganha. Eu vou apagar aqui agora essa flecha e vou inserir aqui um ícone e vou acessar aqui a biblioteca do Office e procurar por dinheiro. Vamos pegar esse ícone dessa nota, eu vou inserir, eu vou copiar, selecionar a barra e colar. Agora as minhas barras ficaram preenchidas com notas. Se eu vier aqui em formatar e na opção de preenchimento e falar que a cada unidade de salário mínimo eu quero que apareça uma nota, eu vou dar o Enter aqui. E aqui eu tenho que essa profissão 1 tem um salário mínimo, porque está aparecendo apenas uma nota. Nós poderíamos também aqui adicionar o rótulo de dados acima para ficar mais visual. E aqui ele fica mostrando 1 salário, 4 salário, 6 salários mínimos para cada uma das profissões. Nesta dica nós vamos ver como trabalhar com o título do gráfico dinamicamente. Então aqui neste exemplo eu tenho essa tabela aqui com o resultado de venda para cada um desses vendedores e abaixo uma tabela que está mostrando o ranqueamento deles. Então eu vou montar um gráfico aqui com base no ranking, eu vou inserir um gráfico aqui. E aqui abaixo eu vou montar o título do gráfico, dando para mim quem que é o vendedor e qual que foi o valor vendido. Então eu coloco aqui igual, posso abrir parênteses e dizer o vendedor do mês foi o... Vou concatenar essa informação com o primeiro colocado, o nome dele, e concatenar com o valor que ele vendeu, dizendo vendendo o valor de, fecho aspas, coloco o e-comercial e pego o valor de venda. Então aqui ficou, o vendedor do mês foi o Júlio, vendendo o valor de 17 mil. Agora eu venho até o gráfico, seleciono o título dele, e selecionando o título eu venho aqui na barra de fórmulas e coloco igual e seleciono a célula onde eu montei a descrição, que no caso aqui é B27. Dou um Enter e aí esse valor foi passado para o título do gráfico. E aqui eu tenho que o vendedor do mês foi o Júlio vendendo o valor de 17 mil. E se caso eu trocar aqui para um outro vendedor que vendeu mais do que ele, automaticamente a planilha faz que o vendedor do mês agora foi o Igor vendendo o valor de 20 mil. Vamos jogar mais um exemplo aqui, como 23 mil. E agora ficou, o vendedor do mês foi o Felipe, vendendo o valor de 23 mil reais. Neste exemplo nós vamos ver como inserir uma série de dados de uma forma um pouco mais interativa. Então se eu selecionar esse gráfico aqui, nós vamos perceber que ele está contemplando apenas os produtos A, B, C e D. E podemos ver aqui também que são esses produtos que estão na legenda do gráfico. Da forma convencional, para mim adicionar esse novo produto, né, que seria uma série, eu viria com o botão direito aqui, iria em selecionar dados, adicionar, vou pegar o nome da série como produto E, e os valores da série seriam de janeiro a dezembro. Vou dar um Enter, um OK, mais um OK, e agora sim o produto E já está sendo contemplado aqui no gráfico, sendo representado por essa barra azul. Agora eu vou dar um Ctrl Z para voltar, vou desfazer o que eu fiz. Aqui eu voltei, tendo apenas o produto A até o produto D. Qual que é a forma mais fácil de inserir essa nova série? Você vai apenas selecionar a coluna onde está o produto E, vai copiar, selecionar o gráfico e dar Ctrl V ou colar. E aqui já está criada a nova série para o produto D. Neste exemplo, nós vamos utilizar o gráfico do Excel para extrair uma fórmula que pode ser muito útil no nosso dia a dia. Então aqui eu tenho o caso de uma máquina que tem alguns tamanhos a serem fabricados. Esse tamanho possui um comprimento em centímetros e um tempo em minuto. Então eu vou selecionar aqui o comprimento e o tempo e vou inserir um gráfico de dispersão. Vou vir aqui no gráfico de dispersão. A planilha montou esse gráfico de dispersão e eu posso adicionar a esse gráfico uma linha de tendência. Eu vou clicar com o botão direito sobre os pontos e vou vir aqui em adicionar linha de tendência.
Essa linha pode ser linear, exponencial, logarítmica. E uma vez que eu defini essa linha, eu tenho aqui a opção de exibir a equação no gráfico. Então aqui agora, nesse exemplo, eu tenho a equação da reta para esse gráfico. Então, se meu valor em x representa aqui os comprimentos, eu consigo, através dessa fórmula, ter o valor em y, que seria o tempo, fazendo simplesmente igual ao valor que vier de x vezes 0,223 mais 0,1535. Então aqui eu sei que 15 centímetros leva 3,2 minutos. Se eu colocar aqui um valor que não está na tabela, por exemplo, como 17 centímetros, eu tenho um resultado aqui com base na fórmula de 3,94 minutos. E assim eu posso, colocando vários valores e tendo o resultado do tempo. E para finalizar, eu tenho aqui uma tabela simples de receitas e despesas e um valor com resultado. Se eu vier aqui e inserir um gráfico simples para o resultado, vamos observar que nós temos valores positivos e valores negativos. E a dica é que eu queria ter aqui para os valores negativos a cor vermelha e para os valores positivos a cor azul. Para isso, eu vou colocar aqui uma coluna a mais como positivo e uma outra para o negativo. E aqui eu vou fazer igual a se o valor do resultado for maior do que zero, ponto e vírgula, eu retorno o valor do resultado, senão eu retorno zero. E aqui eu vou fazer o inverso. Se o valor do resultado for menor do que zero, eu retorno o valor do resultado, senão eu retorno zero. Eu puxo essa fórmula para os demais meses, e aqui eu tenho os valores positivos e os valores negativos. Vou selecionar a barra. Agora, ao invés de exibir o resultado, a barra azul eu vou deixar para o positivo e eu vou inserir uma nova série de dados. Em selecionar dados, adicionar série, e vou pegar aqui os valores negativos. Vamos dar um Enter. Agora sim eu tenho a possibilidade de alterar aqui para vermelho, como exemplo, todos os valores quando eles forem negativo. Caso ele passe aqui a ser positivo, ele inverte a cor e vai exibir o valor positivo. Então, pessoal, essas foram as dicas com gráfico hoje. Se você gosta de conteúdo como este, inscreva-se no canal da Smart Planilhas. Também conheça o nosso site, o link vai estar na descrição desse vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima!